O Canal do Panamá funciona com água doce. Cada navio que atravessa do Atlântico para o Pacífico consome cerca de 193 mil metros cúbicos disso. Isso dá cerca de 50 milhões de galões americanos, retirados de um lago artificial no meio da selva e despejados diretamente no oceano. O canal, com cerca de 80 quilômetros no istmo do Panamá, movimenta 5% do comércio marítimo mundial. É um dos atalhos mais importantes do mundo e funciona à base de chuva. E essa chuva, seu combustível, ficou escassa. Em 2023, a quantidade de chuva na bacia hidrográfica do canal caiu cerca de 30% abaixo da média. O Lago Gatun, grande reservatório das reclusas, ficou mais de 3 metros abaixo do nível normal. A autoridade do Canal do Panamá reduziu o número diário de navios para 22 e os limites de calado obrigam as embarcações a levar menos carga. Companhias de navegação mudaram rotas para o extremo sul da América do Sul ou pelo Canal de Suez. O operador do canal projetou uma perda de receita total entre 500 e 700 milhões de dólares só em 2024. Há uma demanda concorrente por essa água. A bacia do canal abastece mais de 2 milhões de panamenhos, quase metade da população. Quando o nível do lago baixa, navios e pessoas retiram água do mesmo reservatório em diminuição. O Panamá agora precisa decidir como reagir a isso. Um projeto de barragem de 1 bilhão e 600 milhões de dólares americanos no Rio Índio pode levar água ao sistema, mas as comunidades que vivem ao longo desse rio já saíram em seus barcos em protesto. O Canal do Panamá foi projetado há mais de um século baseado em uma única aposta, que a chuva continuaria caindo. Hoje, vamos contar a você a história do que acontece quando essa chuva não vem, qual é o custo disso e o que o Panamá planeja construir a seguir. Franceses tentam primeiro. Em 1881, Ferdinand Lesseps inicia a construção de um canal ao nível do mar no Panamá. Lesseps construiu o Canal de Suez e achava que a mesma técnica serviria na América Central, mas não funcionou. O terreno da selva era mais íngreme e instável que o deserto egípcio. Deslizamentos, soterramento de equipamentos e doenças tropicais mataram trabalhadores em ritmo alarmante. Ao longo da década de 1880, mais de 20 mil trabalhadores morreram de febre amarela, malária e acidentes. Em 1889, a empresa francesa faliu e o projeto foi abandonado. Em 1904, os Estados Unidos assumiram com um plano diferente. Os engenheiros americanos optaram por adaptar-se ao terreno, em vez de nivelá-lo ao mar. Eles planejavam represar o rio Chagre, inundar um grande vale e criar um lago artificial a 26 metros acima do nível do mar. Os navios seriam elevados por eclusas até o lago, cruzariam navegando e depois baixados por eclusas do outro lado. A estrutura principal era a represa de Gatun, que bloqueou o rio Chagre e formou o Lago Gatun. Quando foi preenchido, tornou-se o maior lago artificial do mundo. O lago servia a 2 propósitos ao mesmo tempo. Ele fornecia a via navegável pela qual os navios passariam e também armazenava água doce, que, é claro, era necessária para operar aquelas eclusas. O canal foi inaugurado em 15 de agosto de 1914, após 10 anos de construção, bilhões de dólares investidos e uma grande campanha de saúde pública contra doenças transmitidas por mosquitos. Eles não queriam que outras 20 mil pessoas morressem. 20 mil e nem terminaram a obra. O resultado foi um atalho de 80 quilômetros entre 2 oceanos, movido totalmente pela gravidade e pela chuva. E esse último detalhe é, claro, o que mais importa hoje em dia. As eclusas não têm bombas. A água desce do lago para cada câmara de eclusa, levantando ou baixando um navio e depois ela escoa para o mar. Cada travessia depende de o Lago Gatun ter água suficiente de sobra. E o Lago Gatun depende de a bacia do Rio Chagres receber chuva suficiente para se manter cheio. Os engenheiros que construíram o canal entendiam o risco. Já nos anos 1930, secas sazonais mostraram que os níveis do Lago Gatun podiam cair a patamares preocupantes. A resposta foi outra represa. Em 1935, a represa Madden foi concluída rio acima no Chagres, criando o Lago Alajuela.
O segundo reservatório servia como reserva, guardando água da chuva da estação úmida e liberando-a no Lago Gatun nos meses secos, quando o fluxo cessava. Esse padrão foi definido cedo. Quando faltava água, o Panamá fazia novos reservatórios. Ainda assim, engenheiros buscavam soluções maiores devido às preocupações com capacidade. Nos anos 1960, os Estados Unidos analisaram se um canal ao nível do mar poderia substituir o sistema de eclusas. Uma das propostas do projeto Plowshare explorou o uso de, espere por isso, explosões nucleares para escavar o trajeto. O conceito nunca avançou além da fase de estudos. Felizmente, eu diria, mas mostra o quanto os planejadores sempre levaram a sério as limitações físicas do canal. Agora, nenhuma daquelas alternativas de meados do século foi realmente construída. Você com certeza conhece a opção nuclear. O sistema de eclusas e lagos prevaleceu porque funcionava, e funcionava porque a chuva continuava chegando em volume suficiente ano após ano. Os projetistas do canal construíram uma bacia hidrográfica controlada, um ciclo hídrico projetado que capturava a chuva, armazenava e a utilizava para mover os navios. Cada modernização desde 1914 buscou manter esse ciclo confiável, porém ele tem uma vulnerabilidade. Cada travessia pelas eclusas consome água doce que flui para o oceano e definitivamente não retorna. Um navio entrando no canal pelo Atlântico se aproxima das eclusas de Gatun, 3 câmaras escavadas na paisagem perto da costa do Caribe. Cada câmara tem cerca de 300 metros de comprimento. O navio entra na câmara inferior, o portão se fecha atrás dele, válvulas se abrem em túneis sob o piso da eclusa e a água do Lago Gatun começa a entrar. Não há bombas. O lago está a cerca de 26 metros acima do nível do mar e a água desce só pela gravidade. À medida que a câmara enche, o navio sobe. Quando o nível da água se iguala ao da próxima câmara, os portões abrem e o navio avança. O processo se repete 3 vezes até a embarcação flutuar no Lago Gatun, 26 metros acima do oceano. Depois, o navio percorre 30 quilômetros pelo lago e chega às eclusas do lado do Pacífico, onde o processo se inverte. A água é drenada de cada câmara passo a passo, baixando do navio de volta ao nível do mar. Cada gota de água vai para o oceano. Uma única travessia completa por ambos os conjuntos de eclusas consome aqueles 193 mil metros cúbicos de água doce, 50 milhões de galões. Uma vez que chega ao oceano, ela se perde. As eclusas originais não têm nenhum mecanismo para capturar ou devolver essa água ao lago. Agora, toda essa água tem origem na chuva. A bacia hidrográfica do canal tem cerca de 2.300 km², centrada no sistema do rio Chagré. As chuvas abastecem rios e córregos que alimentam os lagos Gatun e Alajuela, rio acima. Cerca de 80% da chuva ocorre na estação chuvosa, de abril a dezembro. Nos meses secos, a entrada de água cai bastante e os reservatórios diminuem. Esse padrão sazonal faz o Lago Gatun perder água no início do ano. Em anos normais, as chuvas o reabastecem o bastante para manter operações estáveis. Mas a margem não é grande e o lago precisa abastecer mais do que apenas os navios. Quando os níveis do lago caem, a primeira resposta da autoridade do canal é limitar a profundidade que os navios podem ficar na água. Essa medida é chamada de calado. Em condições normais, as eclusas originais do Panamax permitem um calado de cerca de 40 pés. Em 2023, a autoridade do canal reduziu esse limite para cerca de 44 pés. 6 pés pode parecer pouco, mas isso determina diretamente quanto de carga uma embarcação pode transportar. Um navio porta-contêineres forçado a reduzir seu calado precisa deixar carga para trás no porto ou transferi-la para outra embarcação. De qualquer forma, menos mercadorias são transportadas por travessia e o custo por container aumenta. Se o lago continuar baixando, a autoridade do canal diminui o número de travessias diárias. Menos navios nas eclusas reduz a saída de água, dando mais tempo para a chuva chegar ou para liberações a montante do Lago Alajuela estabilizarem os níveis. A expansão finalizada em 2016 visava ajudar nisso. Um terceiro conjunto de eclusas, feito para navios maiores, Neo Panamax, trouxe bacias de economia de água junto a cada câmara.
Essas bacias recuperam cerca de 60% da água utilizada em uma operação de eclusagem, direcionando-a para reservatórios laterais, em vez de liberar toda a água ao mar. Acabei de descobrir que o termo para isso é eclusagem. A água reciclada é usada novamente no próximo enchimento. Parece uma ótima melhoria, não? Na prática, os ganhos foram menores. As novas eclusas, maiores, recebem navios maiores, mas cada operação ainda consome muito volume de água, mesmo com reciclagem. Em relação às eclusas originais, a economia líquida por travessia é de cerca de 7%. O objetivo da expansão era aumentar o tráfego no canal, o que elevou a demanda por água, apesar de leve melhora na eficiência por travessia. O canal precisa de água não só para o trânsito de navios, mas também para compensar a água perdida por evaporação constante do lago, especialmente nos meses quentes e secos. A geração hidrelétrica na barragem e comporta requer liberações controladas e a bacia hidrográfica abastece 2 milhões de panamenhos com água potável. A autoridade do canal afirmou que, se preciso escolher, o consumo humano tem prioridade sobre a navegação, o que é sensato. Cada galão usado para uma operação de eclusa é um galão indisponível para essas outras demandas. Quando a chuva é insuficiente, não há fonte secundária para recorrer, não existe um duto de outro rio, nem reserva fora da bacia hidrográfica. O sistema depende do que o céu fornece, e em 2023 o céu não forneceu o suficiente. A vulnerabilidade do canal à seca não surgiu sem aviso. Ela se manifestou repetidamente ao longo de 4 décadas, cada vez um pouco mais forte. Em 1982 e 1983, um forte ciclo de El Niño afetou o regime de chuvas em toda a América Central. O Lago Gatun baixou tanto que o canal impôs restrições de calado, forçando navios a reduzir cargas. Foi a primeira grande interrupção operacional ligada ao abastecimento de água. As restrições só foram suspensas com a volta das chuvas e o fim da atenção internacional. 15 anos depois, o padrão se repetiu. O El Niño de 1997 a 98 trouxe outro período de seca severa para uma bacia gargajabassa hidrográfica. Os limites de calado voltaram, empresas ajustaram cronogramas e aceitaram cargas menores até a melhora das condições, quando a crise passou e as operações normais retornaram. O terceiro alerta veio em 2015 e 2016 durante mais um evento de El Niño. Desta vez o momento trouxe uma preocupação adicional. A expansão do canal estava quase concluída com a inauguração das eclusas Neopanamax, prevista para junho de 2016. O Panamá estava se preparando para receber navios maiores e volumes de tráfego mais altos, e a bacia hidrográfica estava tendo dificuldades para acompanhar a demanda existente. Limites de calado voltaram a ser impostos. As novas eclusas foram inauguradas no prazo, mas a seca destacou uma questão que a expansão não respondeu. De onde viria toda essa água extra, então? 2019 foi um dos 5 anos mais secos já registrados na bacia do canal, causando queda nos níveis dos lagos. A autoridade do canal concluiu que a conservação voluntária era insuficiente e, em fevereiro de 2020, impôs uma sobretaxa de água doce. Agora, cada embarcação pagaria taxa extra a partir de $10 mil, mais um valor variável conforme seu tamanho. A sobretaxa foi criada para gerar receita destinada à gestão da água, mas também serviu como um sinal de que a água havia se tornado escassa o suficiente para ter um preço. 4 tiros de advertência ao longo de 4 décadas, cada um deles chegando com um El Niño, que causava interrupções operacionais e depois recuava. Quando as chuvas normalizavam, cada um era visto como incômodo passageiro. A seca de 2023, porém, essa não recuou. A chuva na bacia do canal ficou cerca de 30% abaixo da média anual. O Lago Gatun caiu mais de 3 metros abaixo do nível normal de operação, por alguns critérios. Foi o ano mais seco que a bacia já tinha registrado desde o início dos registros, ou pelo menos chegou perto disso. A autoridade do canal começou a reduzir o número de trânsitos no meio do ano. Em junho de 2023, os trânsitos diários foram limitados a 32, caíram para 31 nas semanas seguintes e diminuíram ainda mais no final de 2023 e início de 2024.
O canal operava com cerca de 25 trânsitos diários. A autoridade anunciou limite formal de 22 trânsitos por dia para início de 2024, o menor número em muito tempo. As restrições de calado aumentaram. O máximo permitido caiu para cerca de 44 pés, 6 pés abaixo do limite normal. Barcos que não atendiam à restrição reduziam a carga ou não faziam a travessia. Um comunicado da ACP informou que outubro de 2023 foi o outubro mais seco na bacia desde 1950, e isso fez muita diferença, porque outubro fica perto do fim da estação chuvosa e deveria ser um dos meses que reabastecem os reservatórios para a estação seca, que começa em janeiro. Em vez disso, os lagos entraram nos meses secos praticamente sem nenhuma reserva. Uma avaliação científica, resumida pela Associated Press, atribuiu o déficit extremo de chuvas em 2023, principalmente ao El Niño, consistente com o padrão de todas as secas anteriores do canal. Pesquisadores também alertaram para preocupações futuras. Projeções climáticas indicam que anos de escassez extrema de água na bacia do canal podem se tornar mais comuns com o tempo. A seca de 2023 seguiu um padrão já conhecido, mas a gravidade sugeriu condições que podem piorar com o tempo. No começo de 2024, a situação já não era mais uma previsão ou um cenário de planejamento. Navios eram racionados, a capacidade de carga foi drasticamente reduzida e linhas de navegação redirecionavam embarcações por milhares de quilômetros ao redor da América do Sul. O canal, que foi construído para ser o atalho mais confiável no comércio global, não podia garantir quando ou se um navio conseguiria passar. Então, o Canal do Panamá lida com cerca de 40% de todo o tráfego de contêineres entre a Ásia e a costa leste dos Estados Unidos. Quando o canal reduziu as travessias diárias para 22 e diminuiu o limite de calado para 44 pés, esse corredor não apenas desacelerou, ele começou a ficar congestionado. Os navios chegavam perto do canal e formavam uma fila crescente, com tempo de espera de horas a dias. Algumas transportadoras simplesmente decidiram que o atraso não valia a pena e redirecionaram seus navios ao redor do Cabo Horn, ou para o oeste pelo Canal de Suez, acrescentando milhares de milhas e mais de uma semana de navegação a cada viagem. Viagens mais longas, é claro, consomem mais combustível, ocupam navios que poderiam estar fazendo outras rotas e adiam ainda mais os prazos de entrega. As tarifas de frete nas rotas afetadas subiram à medida que a capacidade disponível diminuía. A interrupção afetou mais do que apenas os navios presos na fila. O transporte de contêineres segue um cronograma rotativo e rigoroso. Um navio atrasado em um porto provoca uma reação em cadeia, perda de conexões, atrasos nos serviços alimentadores e cargas paradas aguardando vagas já perdidas. Alguns dias de incerteza na entrada do canal podem gerar semanas de efeitos em cascata nos portos da Ásia, da costa do Golfo e do norte da Europa. Dentro do Panamá, o prejuízo financeiro foi mais direto. A autoridade do canal arrecada pedágios em cada travessia e, nos últimos anos, esses pedágios geraram cerca de 2,5 bilhões a 3 bilhões de dólares por ano. Essa receita vai para o Tesouro Nacional do Panamá e financia infraestrutura, educação e serviços públicos essenciais ao país. Com a redução das travessias em mais de 1/3 pela autoridade, a arrecadação dos pedágios também caiu. A liderança da ACP estima uma perda de receita entre 500 e 700 milhões de dólares apenas em 2024. Para um pequeno país de 4 milhões de habitantes, essa diferença é enorme. O canal é o ativo econômico mais valioso do Panamá. A queda da receita afeta tanto o orçamento operacional da autoridade, quanto limita os gastos do governo nacional. Cada navio recusado ou redirecionado é pedágio perdido, porém a maior pressão não era financeira, mas pessoal. A bacia hidrográfica que abastece o Lago Gatun também fornece toda a água potável e a autoridade do canal diz que isso tem prioridade. Na prática, cada operação de eclusa envia 50 milhões de galões ao oceano, afastando água que abastece as torneiras nos meses mais secos. Essa concorrência não era hipotética. Os níveis do lago estavam tão baixos que cada decisão operacional gerava outra dúvida.
Quanta água podemos usar nos navios sem arriscar o abastecimento de água potável? Os responsáveis pelo canal estavam gerenciando um cronograma de trânsito e um sistema público de abastecimento de água a partir do mesmo reservatório de água potável. Eles tinham ferramentas para conter a perda. Os limites de calado, os limites de trânsito e as sobretaxas podiam racionar a água restante. Porém, o racionamento apenas administra a queda, sem criar novo suprimento. E no início de 2024, a questão mudou de como distribuir a escassez para se o canal teria alguma forma de gerar mais água antes da chegada da próxima estação seca. A autoridade do canal não podia resolver a seca só com a infraestrutura atual, mas por quase 20 anos a lei proibiu novas construções fora da bacia original. Em 2006, o Panamá aprovou a expansão do canal e criou as reclusas Neo-Panamax. A legislação autorizou, mas restringiu a autoridade do canal de criar novos reservatórios ou expandir a bacia hidrográfica além dos limites atuais. A medida visava limitar a expansão e proteger as comunidades fora da bacia do canal contra deslocamentos, e foi eficaz. Ela manteve o canal preso a um abastecimento de água que vinha se mostrando insuficiente. Essa barreira caiu em julho de 2024. A Suprema Corte do Panamá revogou a restrição de 2006, permitindo que a autoridade do canal busque novas fontes de água fora da bacia hidrográfica original. A decisão não aprovou projetos, só reabriu uma porta legal fechada há 18 anos. A autoridade do canal logo aproveitou a chance. Em março de 2025, o Conselho da ACP aprovou os planos para avançar. Com um reservatório no Rio Índio, que deságua no Caribe, a cerca de 30 quilômetros a oeste da bacia atual do canal, o projeto represaria o rio e formaria um novo lago para abastecer o Lago Gatun por túneis ou canais. O custo estimado é de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. A construção deve durar de 4 a 5 anos e depois de pronta, a autoridade diz que o reservatório permitirá cerca de 12 a 13 trânsitos extras por dia, suficiente para recuperar a capacidade perdida na seca e garantir reserva para futuras estiagens. O novo reservatório ajudaria no abastecimento de água potável do Panamá, além das operações do canal. Comunidades do Rio Índio reagiram antes da votação do Conselho. Os moradores de pequenas cidades e assentamentos agrícolas ao longo do rio entenderam o que uma barragem significaria. Suas terras, suas casas e seu modo de vida seriam submersos sob um novo lago. Os protestos começaram antes da autorização da obra. Moradores foram ao rio com seus barcos, protestando contra um projeto que temiam fazer suas comunidades desaparecerem do mapa. As equipes de divulgação da ACP subiram o rio para encontrar as famílias afetadas, levando cartazes, materiais informativos e promessas de consulta. A autoridade do canal descreveu um processo de negociação sobre os termos de reassentamento e pacotes de compensação, mas os moradores descrevem algo mais próximo de uma decisão já tomada, sendo explicada a eles depois dos fatos. A confiança entre a autoridade e as comunidades ribeirinhas já era frágil antes do projeto. E as primeiras interações não ajudaram. Os interesses dos dois lados são reais. O canal rende bilhões de dólares ao Tesouro do Panamá por ano. O pedágio financia escolas, hospitais e infraestrutura nacionais. Preservar a capacidade do canal é vital para a economia nacional. Pessoas que vivem ao longo do Rio Índio, também panamenhas, estão sendo chamadas a sacrificar casas e terras agrícolas para que navios porta-contêineres continuem navegando. A autoridade apresenta o projeto como benéfico para toda a nação, mas os moradores afetados veem um governo escolhendo o comércio em vez de suas vidas. Essa represa é central na estratégia de longo prazo da autoridade do canal para a água, mas não é a única opção. Em estudo, os engenheiros da ACP avaliaram aumentar os níveis de água nos lagos existentes por meio de dragagem e modificações nas represas. Exploraram sistemas extras de reuso de água capazes de recuperar mais da água que as reclusas atualmente enviam ao oceano. A dessalinização é considerada para fornecer água potável à cidade do Panamá usando água do mar, liberando mais água doce da bacia para o canal. Cada uma dessas alternativas é cara, tecnicamente complexa ou ambas. Nenhuma oferece o volume de novo abastecimento que o reservatório do Rio Índio promete.
A autoridade do canal está comprometida com o projeto, definiu um cronograma e a preparação do terreno pode começar no próximo ano. Porém, desafios legais, oposição da comunidade e a grande escala da obra significam que nada sobre o reservatório do Rio Índio é garantido. O Panamá construiu um enorme sistema de água na selva há um século, que redesenhou rios, alagou vales e deslocou comunidades. Para fazer isso, o país talvez precise agora fazer algo semelhante, desta vez com seus próprios cidadãos, observando, protestando e exigindo ter voz sobre o que será construído e quem pagará o preço. Obrigado por assistir.